Boa tarde, mais um podcast Conversa com Café, hoje na tarde chuvosa aqui em Canguçu, na Escola ETEC, 8 de setembro, e nosso tema hoje é um tema da área do esporte, né, do automobilismo, né, a gente pode dizer assim, né? Nós temos aqui então a Fernanda, que é da turma? Segundo integrado A. Segundo integrado A e... Wendel, também, segundo integrado A. São dois ficcionados nessa questão de Fórmula 1, tecnologia, competição, carros, né? E vocês, aí dentro do interesse, trazem um assunto muito bacana para nós, que é um pouco da história, né, e do sucesso nas pistas também, se é que eu acho que posso dizer assim, né, do nosso tão famoso Enzo Ferrari, né? Nós sabemos que a escuderia aí hoje é famosa, é uma das principais fabricantes de carro, e carro de alto padrão e tudo mais, né? Mas tem muita coisa, teve muita coisa, na verdade, hoje a empresa que está no ranking, né, tem esse status todo, essa importância mundial, mas para chegar nesse ponto a gente vai conhecer aqui na palavra deles um pouco da história, porque não foi bem assim, né? Quer dizer, hoje é sucesso, mas para trilhar esse caminho todo teve muita situação que é interessante até para ficar como exemplo para a gente, assim, que vocês jovens aí, muitos que estão nos assistindo aí no Pod, né, que de repente estão com algum sonho, tem algum projeto, tem uma ideia aí, né, para investir ou tentar fazer no futuro, né, que vocês estão nesse caminho, e a experiência do Enzo Ferrari pode ser um exemplo muito positivo. Mas não vou me alongar, passo aqui a palavra então para a Fernanda, pode ser, né? A Fernanda vai trabalhar um pouquinho, vai contar para nós assim, mais a questão, a raiz mais histórica, né, de como surgiu, e aí o Wendel é mais voltado no tema mais das pistas, né, das competições, então nós temos aqui, né, uns olhares assim que se complementam aqui dentro do que vem aí do assunto, né. Fernanda, então, o que te motivou a escolher esse tema para o nosso podcast da história do Ferrari, do Enzo Ferrari? Então, eu gosto bastante da escuderia Ferrari e é a equipe que eu torço, né? Então, eu queria descobrir, assim, como que surgiu a escuderia mesmo e quem que era o Enzo Ferrari, que eu não sabia, tipo, dessa história dele, que ele passou por vários momentos complicados, assim, na vida, tanto pessoal quanto profissional dele. Então, foi interessante, isso, isso te instigou. E aí, como é que foi essa questão para buscar essas informações, as fontes para isso? Como é que foi a tua pesquisa, de vocês aí no caso? Foi até meio complicado, porque por mais que ele é um cara famoso, não tem muitos sites assim que falam da história mesmo dele. Tipo, fala mais sobre atual, sabe? Até dos pilotos que pilotam pela Fórmula 1, né, pela Ferrari. Sim. Mas dele, assim, foi bem pouca coisa, mas fui num site e consegui. Sim, mas conseguiu compilar, né? Eu vejo que tem um farto material aqui de informações, né? Ricas informações sobre a trajetória, né? Então, como é que, assim, é uma história de família ou não? Quando surge o Enzo, como é que mais ou menos. O guri Enzo lá, ainda antes. Como é que foi isso? O pai dele, ele tinha uma pequena oficina de metais e ele tinha muito interesse em motor, em carro. Então, o Enzo, ele meio que nasceu nisso aí. Porém, foi quando o pai dele levou ele e o irmão dele, o Alfredo Júnior, para Bolonha para assistir uma corrida de carros. Certo. E foi aí que ele viu pilotos famosos pilotando, como tipo Félice Nazzaro e Vincenzo Lancia, que despertou esse interesse dele e esse amor assim por carro, velocidade e a vontade de ser piloto. Então, aí que foi o ponto de partida, né? Sim. Tá, e aí surgiu esse gosto, né? Pode dizer, né? Uhum. Tá, e aí como é que foi a partir daí? Aí ele já sabia de certa forma o que ele queria. Ele já sabia que ele queria uma coisa voltada para isso, né? Para engenharia mecânica. Então ele até fez um curso numa escola técnica para ser engenheiro mecânico, mas ele não conseguiu completar porque em 1916 a gripe e as complicações respiratórias mataram o pai dele e o irmão. Então, com 18 anos, ele já ficou responsável por ele e pela mãe dele, né? Porque eu ficou até bastante não sei abalado. Se nessa época aí não foi a época que teve acho que a famosa gripe espanhola por ali. Deve entre ser. 16 e 19, na época, lá, no fim há 100 e poucos anos, teve uma epidemia parecida com agora, né? Sim. Inclusive na Europa também. Bom, mas aí então ele acabou ficando, digamos, a mãe que ficou responsável, né? Isso, né? Que o pai faleceu? Sim. Isso, né? O pai e o irmão dele. O pai e o irmão dele, tá. E aí como é que foi esse começo? Aí ele era jovem ainda? Sim. Ele era jovem e ele tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 né? anos. E aí ele foi convocado
pelo exército italiano. Então ele serviu na Primeira Guerra Mundial como ferrador de mulas no Corpo de Artilharia dos Alpinos. Ah, sim. Em 1918 ele pegou uma pneumonia e ele foi dado como quase morto, assim. Mas ele conseguiu sobreviver, ele foi se recuperando, ele conseguiu sobreviver. Sim. Então, depois que terminou a guerra, ele disse que ele tinha nascido de novo, sabe? Ele queria recomeçar tudo, porque já tinha passado por bastante coisa até ali, quase morreu, perdeu grande parte da família. Então, ele só voltou com o desejo de recomeçar. Muito interessante. Então, e aí, aí ele tem esse foco, 18 anos, ali para 19, ele tem todas essas circunstâncias que ele acabou superando, né? Acabou vencendo. Quando é que ele teve um momento assim que ele foi para competição, com o primeiro carro, como é que foi essa questão? Porque então, em 1919, após ele se recuperar, ele tentou um emprego na Fiat. Mas não aceitaram ele porque só aceitavam, tipo, engenheiros formados. Sim. E ele não era formado porque ele não conseguiu completar aquele curso. Então, ele tentou outro emprego na CMN, que é a Costruzioni Meccaniche Nazionale, como mecânico e motorista de teste. Sim. Então, a CMN era uma pequena fábrica italiana fundada em Milão, que inicialmente produzia caminhões, porém depois da guerra, tipo, não estava saindo caminhão, sabe? E aí a empresa decidiu mudar e entrar no ramo de carros de passeio e competição. Uma forma de sobrevivência empresarial, eles mudaram o nicho de mercado, então, né? Então, daí, nesse mesmo ano, ele participou da primeira corrida oficial dele, que foi a Parma-Barceto, uma corrida de montanha, e ele ficou em 4º lugar. Pois é. Então, esse foi o início da trajetória dele, assim, como piloto e tudo. E aí, essa trajetória, que até tu coloca aqui, que levou ele a Alfa Romeo, né? Sim. Aonde que, então, ele teve o quê? Um lugar de reconhecimento? Como a gente pode dizer isso? A Alfa Romeo era uma empresa um pouco maior, né? E aí ele foi, graças a uma indicação de Ugo Sivossi e Giuseppe Campari, que eram 2 pilotos influentes, porque a Alfa Romeo ela estava procurando pilotos de teste e pilotos reserva, assim. Sim. E aí ele então conseguiu entrar na Alfa Romeo e ele ganhou a primeira corrida oficial dele, foi em 1920, por causa da primeira corrida oficial dele foi em 1920, e ele terminou em 2º lugar. E foi uma posição muito boa, porque ele nunca tinha corrido, então, pela Alfa Romeo, e um carro diferente e tal. Claro. Então, foi assim que o nome dele começou a repercutir, assim. Então, ele começa de baixo lá, né? Ele começa como piloto de teste, ele era o reserva, inclusive, piloto de reserva, né? Mas ele tinha talento, né? Ele tinha tato, ele tinha, né, persistência, né? Ele estava focado, ele não... Isso é interessante, porque às vezes a gente vê pessoas assim que já querem iniciar a carreira, mas já está no topo. Sim. Já querem arrancar no topo, né? Sim. E, na verdade, todos bem-sucedidos, né, todos os empresários, se a gente observar isso aí, todos os nomes, todos esses são os ídolos que a gente vê por aí, né? Quer dizer, o pessoal admira tanto, né? Mas essas pessoas normalmente consolidaram uma carreira, mas começando de pequeno, de passo pequeno, mas apostando e persistindo. Dificilmente alguém vai já saltar, iniciar algo lá no topo, né? É caminhada, né? Bom, e aí, depois, então... Aqui tem a primeira corrida ali pela Alfa, é isso? A gente falou ali, isso. Né? Em 1920, aí ele também na Sicília, né? Ele terminou em 2º lugar, né? Isso. Tá. E aí, então aí já tinha um gostinho da coisa, já começou a ficar conhecido. Sim, aí depois disso, ele meio que percebeu que o diferencial dele não era como piloto, mas sim como a pessoa que organiza, assim, porque ele tinha jeito de falar com os mecânicos, com os pilotos, com os engenheiros e patrocinadores. Então, em 1929, ele fez a proposta para a Alfa Romeo de fundar, então, a escuderia Ferrari, que inicialmente funcionava como departamento de corridas da Alfa. Em 29. Em 1929. Para quem estudou história, aí 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York, foi o grande colapso econômico no mundo inteiro, né? Sim. Muitas empresas faliram, né? A economia, inclusive o Brasil teve abalo com isso, né? Teve até a crise do café decorrente aqui, porque a economia era cafeeira, né? E aí o Enzo... Ele, então, gerenciava os abriu pilotos. Abriu uma empresa, né? Sim, então ele gerenciava os pilotos e as corridas, mas os carros ainda eram da Alfa Romeo. Ele só gerenciava, assim, Sim, mas é interessante porque ele era piloto, né? Então ele estava na pista experimentando os carros, né? Então o carro estava na mão, né? Não era um engenheiro de escritório, ele estava na pista, ele estava no chão, como a gente diz, né? E ao mesmo tempo ele tinha engenharia, embora que não tivesse formado, mas ele tinha uma boa noção de engenharia, porque praticamente concluiu o curso, né? Sim. Então ele juntou 2 mundos, né? Ele tinha o conhecimento técnico e tinha a prática lá nas pistas. Talvez
isso aí foi imagino, não sei, né? Pode ter sido um fator decisivo para o sucesso dele. Sim, com certeza, né? porque ele já, né? Ali, bom, então ele passou a gerenciar, né? Ele passou, na verdade, meio que orientar o processo da fábrica. Então, aí criou a escuderia Ferrari. Aí nasce, de fato, em 29, a dita Ferrari. Né? Partindo da Romeo, então, não é isso? Partindo da Alfa Romeo. Ele entra como piloto de testes na Alfa Romeo, ganha alguns prêmios lá, tem um trabalho já reconhecido, e aí ele cresce, ganha esse espaço, e aí ele, né, de uma maneira ousada, propõe criar uma escuderia, que é chamada Ferrari, né? Sim. Muito bem. Aí em 37, o que acontece aí? Em 37 tem um registro aqui, né? Sim, em 1937 a direção da Alfa Romeo decidiu assumir diretamente o controle das competições, tirando totalmente a autonomia da escuderia Ferrari. Então em 1939 o contrato do Enzo foi encerrado e ele ainda foi proibido de usar o nome Ferrari por competição pelos próximos 4 anos. Então ele não podia usar o nome Ferrari, que era o nome da escuderia. Então, na verdade, esse relacionamento empresarial ele durou menos de 10 anos, né? Sim. 29, 37, durou em torno de 8 anos aproximadamente, aí houve esse rompimento. E ele sofreu essa reserva, né? Sim. Tá, aí como é que ficou então assim? Ele ficou 4 anos, saiu, 4 anos ele não podia usar o nome Ferrari, né? E aí, como é que... Por causa disso, ele fundou a Autoavio Costruzioni, que era uma pequena empresa de peças mecânicos em Modena. Tá. Então, apesar dessa restrição, ele conseguiu construir carros sob o nome da Autoavio Costruzioni. Então, em 1940, ele produziu o Tipo 815, projetado por ele, e considerado o primeiro Ferrari de verdade, mesmo que ainda não tinha o nome Ferrari na marca, né? Sim. Mas a Segunda Guerra atrapalhou de novo, Sim. porque então as corridas foram suspensas e a empresa dele teve que fabricar peças para as aeronaves e equipamentos militares. Sim, ele não gostava, mas ele teve que fazer. Nessa época, pelo que a gente sabe nos estudos históricos, e tem muito material sobre isso, né? A maioria, até empresa que fabricava ventilador, eletrodoméstico, coisas assim, pararam de fazer essas coisas mais alimentares, até panela, coisas que eram tecido de casa, para transformar tudo em armamento, né? Munição, bala, metralhadora, peças, né? Enfim, né? Todo o aparato industrial para guerra, né? E aí com ele não foi diferente, então, né? Sim. Isso, de certa forma, atrapalhou um pouco a evolução dele, né? Sim, porque ele teve que parar uma caminhada para servir ao projeto de salvação militar do país, né? Sim. Pois é, então, e aí? Como é que fica após esse momento aí? Então, em 1943, por causa desses ataques que estava tendo, né? Sim. Ele mudou a fábrica dele para Maranello, para uma área rural em Maranello, que até hoje é a sede da Ferrari. Que teoricamente era uma decisão estratégica, porque era uma área rural, então não tinha tanta chance de ser bombardeada. Sim, porém, a fábrica dele foi bombardeada 2 vezes. E então ele teve que reconstruir a fábrica praticamente do zero, com poucos recursos, depois de ter sido bombardeada. Mas é dura a vida, né? O Sim. Enzo estava apanhando aí, né? Estava apanhando com uma série de dificuldades, né? Sim. Ele dava um passo e tinha um não na frente, dava outro passo e tinha um problema. Dava um passo e tinha mais um perrengue, né? Tá, mas ele não parou por aí, né? Não. Aí em 1945, com a guerra terminando, ele tomou a decisão de abandonar de vez a produção militar e retornar, então, ao automobilismo. Que era o sonho dele. Sim. Era o sonho dele, né? E aí, então, com o fim da guerra, ele pôde finalmente usar o nome dele, que é a escuderia Ferrari, né? Aí, em 1947, ele apresentou a Ferrari 125S, o primeiro carro a levar o nome Ferrari, equipado com motor V12. Então, a partir daí, ele teve o objetivo dele claro, assim, que ele queria fabricar carros de corrida e para ele poder ir, né, para ele poder financiar as competições, ele ia vender carros esportivos de rua para clientes ricos. E aí então que ele começou. Tá, então para manter aqueles carros de ponta, os projetos lá, que custavam muito dinheiro, ele precisava levantar capital. Sim. E aí então a ideia dele, vou fazer carro para a população, que eu vendo e daí eu tiro o investimento para mim, né? Se autofinanciar no caso. Sim. Bem interessante, né? Bem interessante. Era inteligente, né? Ele não foi lá pegar empréstimos, então, né? Ele foi... Inclusive, ele ampliou os negócios, né? Sim. Porque, na verdade, ampliou, então, né? Pois é, e aí? Então... Bom, a partir desse momento que ele pegou o rumo e realmente começou a focar na fabricação desses carros esportivos, foi o momento que ele começou a entrar para as competições. Ele entrou para 2 principais categorias. Tá. Primeiro que foi a Fórmula 1, Fórmula 1 e as corridas longas.
que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente também. Eu nunca ouvi falar disso, de corridas longas. Começando pela Fórmula 1, ele estreou em 1950. Isso. Porém, por escolha dele, não sei, não encontrei motivo real, mas ele não quis participar da primeira corrida da temporada. Ele iniciou somente na segunda corrida em Mônaco. Sim. Bom, apesar do sucesso da marca, no primeiro ano não foi algo que foi fácil para ele, tanto que não houve vitória alguma no primeiro ano. A primeira vitória da escuderia veio acontecer em 14 de julho de 1951, na GP da Inglaterra, por José Froude. Isso um ano já passado, então, da entrada dele lá, né? Isso. E apesar de não ter tido muito sucesso no início, a Ferrari ela é considerada a marca que é a mais vitoriosa na história dessa categoria. Tanto que ela é a única, tanto que ela é a única marca que correu desde o primeiro ano, desde a primeira temporada até hoje, ela não falhou nenhum ano no calendário. Todos os campeonatos teve participação, então todos. Da Fórmula 1, nem foi na Fórmula 2. Em todos, né? Sim. Interessante, né? Então, apesar das dificuldades que ele teve, ele conseguiu ter um bom desempenho no final e acabar formando algo incrível, sabe? Sim. Tanto que a marca dele foi algo que deu muita visão para muitos pilotos, porque foi nela que muitos pilotos famosos tiveram um momento de auge da carreira. Sim. Como Niki Lauda, o Schumacher, Alberto Ascari, que foi o piloto que conseguiu a primeira vitória. Sim. O Juan Fangio também, isso. Né? Kimi Heineken aqui, né? Isso, olha aí. E esse Alberto Ascari foi o piloto que conseguiu o primeiro campeonato mundial, que foi em 1952. Dois anos após a estreia, eles conseguiram já alcançar a primeira vitória no mundial da categoria. O Enzo foi bem, então, porque recém entra nessa categoria, já levantou títulos, né? Isso. O carro que foi pilotado pela primeira vitória de corrida, que foi em 14 de julho, foi uma Ferrari 375 F1. E ela tem um desenho bem retrô. Se a gente der uma olhada para o que mudou os carros desde a época até hoje, é muita diferença. Principalmente questão de aerodinâmica. Porque o carro ele era bem encorpado, mas mesmo assim ele demonstrou um pouquinho que ele tinha um diferencial na época. Sim, em relação aos outros, os outros concorrentes já era um carro que tinha uma melhora, vamos dizer assim. Isso. E isso repercutiu na pista, no resultado, prêmios. E eles são muito vitoriosos, tanto que eles têm 15 campeonatos mundiais de pilotos, que os pilotos da marca conseguiram conquistar os mundiais, e eles têm 16 mundiais de construtores. Olha aí. Qual seria a diferença? Dos pilotos é o ponto que o piloto consegue a cada corrida, ele é tipo uma somatória. Sim. Cada posição até a 10ª posição rende uma certa quantidade de pontos. E Entendi. essa somatória dos pontos que ele vai acumular durante todas as corridas de uma temporada, quem tiver mais pontos no final é o que é o campeão mundial de pilotos. E de construtores é meio que a soma dos dois pilotos, os pontos. É assim que funciona, então. Isso. E isso na Fórmula 1, né? Isso. E aí tem a questão das corridas longas, né? Isso. Que o Ferrari também participou. Isso. Como é que funciona esse negócio das corridas longas aí? Bom, nunca ouvi falar assim. Essa parte ela não tem muito a relação com a Fórmula 1, ela é WEC, então ela é mais separada, assim. É uma categoria à parte. Isso. Só exclusiva, assim, vamos dizer? Existem vários tipos de corridas longas, Sebring, Nürburgring, mas eu trouxe em evidência Le Mans, que é a corrida de 24 horas mais, digamos assim, que mais tem audiência. Entre essas corridas, Le Mans e Nürburgring são as que mais têm audiência, só que eu trouxe bastante isso porque nos últimos 3 anos a Ferrari venceu a categoria de Le Mans na Hypercar. Sim. E, bom, a estreia deles foi em 1949, com motor Ferrari, com carro Ferrari 166 MM Barchetta. Então, na verdade, foi um pouquinho antes de entrar na Fórmula 1, um ano antes, ele entrou na corrida longa. Isso. Infelizmente, mais uma vez, na estreia não foi possível ter um desempenho marcante. Não, no caso não venceu, mas ele teve um desempenho marcante. Sim. A primeira vitória foi pouco depois. Foi pouco depois? Eles têm bastante vitórias, inclusive, em Le Mans. Eles têm 12 vitórias gerais e 37 vitórias de classe. 37 vitórias, mas é título já, hein? É título. Porque quantas companhias tem competindo aí, né? Bastante. Né? São
Da WEC agora não tenho uma noção certa de quantos são, mas eu sei que na mesma corrida competem em diferentes categorias, sabe? Pois não é só a Hyper, tem Hyper, MP3, aí por aí vai. Inclusive essa corrida tem um filme que fala sobre essa corrida, que dá um ênfase para essa corrida, que eu acho bem interessante o filme. E nele fala, um dos personagens do filme, ele cita que alguém que consegue um pódio, ou seja, que fica entre 3 melhores na corrida de 24 horas de Le Mans, ele fica para a história. Porque é uma corrida que ela não depende só do piloto, não depende só do carro. Aquilo ali é uma corrida de sobrevivência, de resistência. O motor vai à exaustão. Isso. E o piloto também, né? O piloto... Ele também, né? Muita máquina quebra, piloto que não resiste. Ocorre troca de piloto, mas mesmo assim são muitas horas consecutivas de corrida, né? Então é resistência e foco. E é uma corrida que ela não vai se decidir por apenas um erro ou um acerto, porque é uma corrida longa, ela tem 24 horas de duração. Sim. Na Fórmula 1 já é bem complicado porque é um piloto só e, tipo, a cada corrida eles perdem, tipo, 3 quilos, assim. Então, quem vai imaginar isso? Toda a pressão e trabalho que tem ali, imagina, né? Então, 24 horas. Inclusive porque a alta velocidade, como ela citou do perda de peso, a alta velocidade ela causa muita força G, muita força da gravidade impulsiona o piloto conforme a velocidade dele, e ele tem que conseguir aguentar aquela força, né? Até porque em curvas o pescoço dos pilotos tem que aguentar até 40 a 45 quilos, dependendo da velocidade. Tá, entendi. Existe uma pressão. Isso. E para frear um carro de Fórmula 1, que ele reduz assim de 200 a 40 por hora em questão de segundos, o carro ele tem que ter uma pressão de 80 kg no pedal de freio. Que é muita coisa. Isso. Que é muita coisa. Bom, que interessante isso, né? Show, né? Para encerrar, então, um resumo aí uns legados do Enzo. E apesar das dificuldades dele, que ele teve bastante dificuldade, ele perdeu inclusive um filho, eu não sei se tu citaste, acho que não, né? Eu falei. Em 1953 ele perdeu o filho dele. Sim. Tiveram outras impressões, como a revolta do palácio, diversas outras coisas. Porém, em 1987 foi o último carro aprovado pessoalmente pelo Enzo, foi lançado, que foi a F40. Tá. Que infelizmente após o lançamento desse carro, infelizmente Enzo veio a falecer em 1988, aos seus 90 anos de idade. 90. Viveu bastante. Isso. Por tudo que ele passou. E ele estava, mesmo assim, já nos últimos tempos, ele estava à frente da empresa ainda, né? Isso. Ele estava no comando, né? A gente via as reportagens, sempre... Às vezes alguma coisa, né? Eu não sou, assim, um simpatizante da Fórmula 1, né? Mas a gente sempre acompanha o noticiário, né? E ele sempre estava aí, né? No meio, apesar da idade, né? Isso. Na verdade, até nem podia estar afastado, porque ele era a marca, né? Isso. Do símbolo. Apesar das grandes dificuldades, ele alcançou uma visibilidade muito grande na parte dos carros, não só por parte de competição, mas carros de passeio também. Inclusive, ele foi alguém que marcou bastante na parte da fabricação de carros, que tem bastante modelos que são icônicos. A 160 MM, F40, La Ferrari, são carros que são bem marcantes da marca, então tem uma boa visibilidade. Sim, isso. Interessante, né? Eu não sei, será que é verdade que esses carros aí são feitos praticamente à mão? A montagem? Olha... Eu vi um documentário, às vezes eu assisto desse pessoal da indústria automotiva, de tecnologia, né? E eu vi assim que eles têm a usinagem toda eles fazem, eles usinam o bloco, eles usinam as peças, eles fabricam as peças todas, claro, com rara exceção eles fazem tudo, né? E aí com alto índice de tecnologia e precisão. E ainda fazem a montagem depois, que é praticamente manual. Cada carro tem uma assinatura do montador da equipe que trabalhou. Apesar de não ser 100% manual, eles têm que se debruçar mais em cima da fabricação, né? Até porque é um carro esportivo, é um carro que ele precisa de mais atenção, porque ele vai ter um alto desempenho e qualquer erro pode ocasionar num acidente ou algo assim. Então é algo que eles precisam se debruçar para fazer bem feito. Bem isso. Pois é, então aí o que a gente pode dizer assim, ele foi, né, falecido, enfim, o Enzo Ferrari, a gente pode dizer que ele é um exemplo de inspiração para nós, por exemplo, ou não? Eu acho que sim, né? Porque ele passou por tanta coisa, como eu disse no início, né? Ele passou por tanta coisa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional dele, e ele sempre teve o foco dele, que era então o automobilismo, e ele correu atrás, ele teve diversos desafios, e é isso, eu acho que, tipo, essa questão dele realmente amar aquilo e fazer de tudo para aquilo dar certo,
coisa totalmente inspiradora, né? Sim, e isso é um exemplo pra gente, né? Isso. Como sim. Ela citou, tanto que Enzo, ele teve muita dificuldade, então a gente não tem que desistir de algo que a gente quer simplesmente por causa de dificuldades ou de erros que acontecem no caminho. Bom. Uma coisa que Enzo passa de mensagem, e também é citado no filme que eu falei recente, caso alguém queira assistir a Gran Turismo, o nome do filme, tem uma cena que eles falam uma frase que remete, não no sentido do filme, mas na vida do Enzo é literalmente essa frase, que é dita que a frase é a seguinte: a vida, o nosso objetivo, ele não vai ser, digamos assim, decidido ou definido por erros ou dificuldades. E o que vai definir realmente se a gente vai alcançar o sucesso na carreira vai ser a forma que a gente vai reagir a esses erros e dificuldades. Que coisa maravilhosa. Até me emocionei aqui. Verdade. Persistência. 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 Olha, o chorão aqui, né? Eu me emocionei, pessoal, porque... eu vou chorar também. Eu vejo assim, o pessoal aí que, né, não leve a mal aí, que vai estar assistindo, né? Não vou fazer corte, né? Tá? Mas duas coisas que eu fico maravilhado. Assim, ó. Vendo... Aí, pessoal, eu vou chorar também, gente. Dá um tempo. Né? Tem bateria, né? Tem. Vocês jovens aqui. Vocês jovens abordando um assunto dessa grandeza. Isso é educação. Tá? E não posso pensar diferente que na vida de vocês, que vocês não vão levar essa visão de luta e persistência para a vida. Porque eu já, assim, vendo vocês falarem aqui, né, vejo que isso faz parte, está no interior de vocês, na força de vontade, né. E aí o Enzo, realmente ele é inspirador. E eu me emocionei, porque, como vocês estão dizendo, o erro é um aprendizado. Isso. Erro é aprendizado. Muita gente desiste quando tem uns erros e pedras no caminho, a gente sempre vai ter na vida. Não existe, acho que nada perfeito, pronto e acabado, que está assim, tranquilo e resolvido. Na verdade, sempre nós vamos encontrar percalços, né? E os erros são acertos. Cada erro pode ser um acerto melhor amanhã. Né? E aí ele é um exemplo, né? E como vocês estão bem colocando, né? Que essa luta, essa batalha, né? E eu digo assim, palavra-chave para a nossa vida é persistência. Tanto, como é que é a água, como é que tem um dito aí, pessoal? Como é da água, tanto, como é que a água bate, como é que diz? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso aí, né? Então, quer dizer o quê? É a persistência. Tremendo exemplo, né? Mas, pessoal, desculpe, tá, gente? Vocês estão aqui também, né? Desculpe, tá? Tá bem. E aí? Pra fechar, então. Então era isso, né? Pra fechar isso aí. A ideia mesmo era abordar e trazer essa lição pra nossa vida aí, que a gente possa seguir e conquistar o que a gente quer. Isso aí, então. Então, pessoal, agradecendo a atenção e nos desculpando também por esse momento mais emocionante aí, né? Tá? Ficamos contentes, né, com a presença de vocês aqui, né? Eu digo nós, porque a gente é uma família aqui, todo mundo se ajuda, a gente traz episódios, a gente conversa, a gente proseia, né? E aí a ideia, assim, para quem vai estar depois aí sabendo, mas qual é o objetivo do podcast aqui, né? Que o pessoal pode estar pensando isso, né? E aí o pessoal entra na escola e vai ver que tem, cada dia tem um episódio, um assunto diferente, né? E aí para o pessoal que está nos assistindo, são os nossos alunos aqui da ETEC que estão trazendo as suas propostas de livre e espontânea vontade, por tema de interesse, né? E foco deles, né? Mas o que é o grande objetivo disso? É essa capacidade de dialogar, de pensar, de ver mais longe, de ver esses nuances que a vida tem e, sobretudo, tudo que isso sirva de repertório, né? O pessoal está indo aqui para a redação do Enem do PAV, né? E isso parece que às vezes é um terror, parece que a redação é uma coisa que intimida, que dá medo, né? E na verdade não tem por que nada disso. A gente só tem que conhecer e saber como faz, né? Mas aí o pessoal se preocupa, tá, mas e o repertório, o que eu vou dizer no dia, como é que eu vou é fundamental o meu assunto, que a gente não sabe, o assunto chega lá e cai de paraquedas, né? E aí eu tenho que me levantar toda aquela tese, aquela coisa toda lá, né? E aí como é que eu me viro nisso? E aí, por exemplo, hoje, aqui esse exemplo, né? Só para deixar assim com um exemplo de vocês, né?
se um tema fosse ligado à tecnologia, por exemplo, uma coisa assim, que a gente nunca sabe qual é o assunto, né? O repertório deles aqui, que pesquisaram sobre o Enzo Ferrari, né, sobre a trajetória, poderia ser um ótimo recurso de fundamentação dentro da discussão, né? E além disso, porque pode cair uma proposta que até não tem a ver com propriamente tecnologia, mas, por exemplo, alguma coisa tem um viés mais filosófico, que às vezes nas redações do Enem, nas propostas, cai alguma coisa mais filosófica, assim, né? Entende? Uma coisa mais subjetiva, introspectiva, né? Mais pessoal, assim, mais... E aí, a história de vida, por exemplo, que o Enzo trouxe pra gente, né, que ele deixou do legado dele, pode também servir muito bem para uma situação como essa, para te embasar, né? Então, o nosso objetivo é esse, é formar isso, né? É formar essa capacidade, né? Mas fico muito feliz pela presença de vocês, tá? De verdade, né? A gente que agradece. Fico muito feliz, né? A Fernanda aqui, o Endo aqui, colocaram isso tudo aí, né? E é isso aí, tá? Agradecemos então, fechamos mais um nosso podcast aqui, tá? Nosso muito obrigado a todos. Nos acompanhe no canal da escola Podcast Conversa com Café na ETEC, tá?